O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 9. Irmão Ferreira e a semicivilização. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João capítulo 21, versículo 25. Passaram-se 2 meses dos episódios que amadureceram os componentes do Grupo Espírita Fraternidade, com novos aprendizados e testemunhos. Maurício começou com seriedade e coragem em seu tratamento terapêutico, abrindo-se para a vida, enfrentando-se com intenso desejo de equilíbrio. Tomar contato com o seu sombrio trouxe-lhe tanto alívio que sentiu imediata necessidade de seguir a orientação que lhe passei, cuidar de si mesmo e investir mais em sua pessoa, além de zelar pelos outros e pelas tarefas da doutrina. 30 dias após nossa conversa fora do corpo, naquela noite, após os incidentes no Grupo Espírita Fraternidade, ele deliberou entregar o cargo de diretor a Paulo. Sua honestidade, sua compreensão e sua visão ampliaram-se sobremaneira e, primeira descoberta foi se desonerar dos excessos de obrigações para olhar com mais dedicação para si mesmo. Sua orientação sexual, como era previsto, não se tornou a prioridade. Ao cessar a briga mental com o que não podia esconder e evitar, por trás do que tanto o atormentava, havia muito mais. A homoafetividade reprimida, no caso de Maurício, era muito mais uma expressão de seu psiquismo feminino sufocado e mal orientado, embora com o tempo, inevitavelmente, ele teria que olhar de perto para suas necessidades nesse setor. Sua avó Mariana continuou trazendo mensagens claras, de rara sensibilidade, não deixando qualquer dúvida sobre o caminho a seguir. João Cristóvão telefonou várias vezes procurando por ele, mas Maurício simplesmente o ignorou. Paulo, surpreso, mas sempre muito centrado, entendeu claramente a postura de Maurício ao lhe passar o cargo. Sentiu que responsabilidades maiores aguardavam sua colaboração. Os dois se tornaram bons amigos e a direção, sob os cuidados do médium, fortaleceu muito os laços dos integrantes do Grupo Espírita Fraternidade, que, pouco a pouco, começaram a construir relações mais legítimas e afetuosas. Elvira levou seu filho para uma conversa com Paulo, que tocou profundamente o jovem, contando suas experiências. Depois, passou a orientar Elvira no relacionamento com o filho. Tornou-se tão bonita a amizade entre os três que outros homoafetivos da casa encontraram motivos fortes para passeios e atividades sociais com Paulo e Carlos, seu esposo. Estudos sobre o assunto foram implantados dentro do centro pelo Dr. Júlio, a convite de Maurício e Paulo. Silvério, homem ponderado e vivido, assumiu a direção da reunião mediúnica no lugar de Maurício, com Silvana como seu braço direito. Os resultados do conflito, nesse caso do Grupo Espírita Fraternidade, serviram de adubo para fortalecer a semeadura. Todos saíram mais fortes, mais lúcidos e mais maduros. Os desdobramentos daqueles episódios foram os mais esperançosos. Se todas as casas espíritas que recebem o aval da espiritualidade para os trabalhos
com o submundo adotassem o clima e a postura espiritual do Grupo Espírita Fraternidade, seria uma bênção. O momento não podia ser melhor. Chegava o dia de brindar nossos irmãos com mais responsabilidades. Durante a sessão rotineira das quartas-feiras, através de Ouvira, busquei o grupo para algumas palavras. Que haja paz e esperança no coração de todos. Eu, Maria Modesto Cravo, nesta noite, quero abençoar vocês em nome do Cristo. Com alegria no coração, trago-lhes o endosso de nossa equipe espiritual para os serviços regeneradores com o submundo astral. Deposito aqui, na mesa espiritual do Grupo Espírita Fraternidade, o pergaminho endossado por Bezerra de Menezes, para que os trabalhos se iniciem em nome do Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que bênção, Dona Modesta! Estamos comovidos. Foi Dr. Bezerra que endossou? Que maravilha para a nossa casa, manifestou Paulo. Uma oportunidade, meu filho. E a senhora pode nos orientar sobre quando começar e de que forma? Que tal agora? Agora? Como? Temos aqui, hoje, a presença do irmão Ferreira, nosso guardião e coordenador dos serviços de defesa do Hospital Esperança. Vocês se lembram de que ficamos de fazer uma entrevista com ele sobre o assunto da proteção do grupo? Eu me lembro sim. Fui eu, aliás, que solicitei o esclarecimento, disse Maurício com tenura. Ele está à disposição de vocês e vai responder o que quiserem saber. Com isso, damos nosso primeiro passo na direção de uma nova experiência de parceria intermundos. O grupo manteve silêncio por alguns instantes após minha fala. E através de Paulo, completamente incorporado, irmão Ferreira disse em tom nordestino: E que as bênçãos de nosso Pai recaiam sobre todos. E cantou em voz alta: Tem macaco e coronel, muita luta por aí. Então chama o cangaceiro, Lampião vai te acudir. Na caatinga eu me criei, nas grutas eu cresci. Hoje estou aqui, meu Jesus, vim te servir. Um repentia bem nessa noite de bênção. O médium trava a língua e não escuta Lampião. Todos sorriram e irmão Ferreira ainda fez alguns gracejos com seu humor sem fim. Podem me fazer perguntas. Estão com medo das trevas? Pois tenho medo não. Melhor com medo do que com a doideira do orgulho. Orgulho. Sou cangaceiro e adoro chachado, mas nas trevas a dança é outra. Desceu o primeiro degrau do inferno, se acolha no paletó de couro, na capanga e no mosquetão. No inferno, bancar o anjo é perder o rumo. Por lá, só entra bem quem entra como jagunço. Vamos falar das coisas que vocês quiserem. E se precisar, eu sei falar bonito também. Sinta-se à vontade, irmão Ferreira, acolheu Maurício, por pura intuição do momento, já que a tarefa de direção não estava mais a seu cargo. Pode me chamar de Ferreira, já tá bom. O que vocês querem saber sobre proteção? Queríamos saber mais sobre tudo, sobre o hospital, o seu trabalho e como nos proteger para essa nova fase. Podem perguntar, sou todos ouvidos. E a partir da primeira pergunta, irmão Ferreira adotou outro palavreado e outra entonação de voz, assumindo sua personalidade mais aprimorada depois de tantas décadas
servindo ao bem e às frentes de luz e paz na terra. Há quanto tempo o senhor trabalha no Hospital Esperança? Começou o próprio Maurício com as perguntas. Desde 1958, quando fui resgatado por Eurípides Barçanufo e Dona Modesta. Qual a atividade que desenvolve por lá? Trabalho no subsolo, nas linhas de defesa. Tenho também atividades diárias no submundo. Por que é tão importante esse trabalho com o submundo? Porque o bem não será implantado na terra sem limpar as raízes da maldade que se alongam para os infernos profundos no seu interior. O semeador do Cristo deve saber quais são os inimigos de sua semeadura para garantir êxito na tarefa. Se adotar prevenção e defesa, o bem não sofre atrasos. O objetivo fundamental é revelar informações que auxiliem a dimensionar a ação do mal do mundo e quais as medidas mais adequadas para erradicá-lo. A diluição do mal requer ação correta, mas também vigilância ativa. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e inofensivos, como as pombas. Qual a sua experiência com as regiões inferiores? Servi nas fileiras dos dragões e fui um dirigente das trevas. E bem graduado, se querem saber. O cangaço no qual militei, na última existência no corpo físico, foi apenas um pálido reflexo do que fiz e aprendi nos vales do poder. Há quanto tempo tem laços com essa falange? Há muito tempo, séculos. O senhor começou a trabalhar logo depois que foi resgatado? Não, tive muitos tratamentos demorados no Hospital Esperança. Como foi essa mudança de ex-dirigente das trevas para trabalhador do hospital? Eu mesmo custei a aceitar essa mudança. A intenção determina tudo e o senhor Eurípides Barçanufo foi meu tutor, minha luz e minha salvação. Por que esse enfoque no mundo espiritual com o submundo foi tomando um vulto maior nos ambientes da doutrina espírita? Na vitrine do planeta Terra não pode ser exposta somente as belas gemas dos países desenvolvidos. A miséria e a dor necessitam de divulgação, de vir à tona, para que as soluções sejam pensadas. Não haverá mundo regenerado nem socorro e orientação aos países pobres. O universo é um sistema e jamais seremos felizes sem solidariedade e consciência social. Dizem os guias da verdade, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Essa mesma linha de pensamento deve ser aplicada para o astral. Como há livros mediúnicos tratando de colônias santificadas, torna-se inadiável revelar que os orientadores de tais colônias têm seus olhos e corações voltados ao submundo astral. Quanto mais elevação espiritual, mais a alma compreende seus laços com a escória humana. Nos porões da erraticidade habitam expressiva parcela de nossa família terrena, mendigando afeto e orientação. Todos temos mais ligação com eles do que supomos. Para nós, espíritas, há algum motivo especial em nos conscientizarmos dessa realidade do submundo? O contato com o submundo espiritual, com todos os tempos, sofreu açoites e pedradas com os objetivos escusos de encobrir a verdade e esconder a luz da imortalidade. De algumas décadas para cá,
a luz da mediunidade livre e responsável vem sendo apagada paulatinamente, o que tem impedido o homem de descobrir as origens da escuridão e do mal. Essa dinâmica inclui os ambientes do espiritismo, nas quais os cadeados da censura e da descrença têm escravizado muitos médiuns e trabalhadores de boa intenção. A espinha dorsal do mal na humanidade tem raízes históricas com Cristo. Portanto, os discípulos do Evangelho devem estar conscientes de quando e como os adversários do Senhor procuram exterminar suas iniciativas no bem. Pode nos falar um pouco sobre seu trabalho na defesa do Hospital Esperança? Trabalho mais no subsolo do hospital. Os corredores de acesso e saída no subsolo assemelham-se aos serviços públicos de saúde das organizações de socorro no plano físico, só que muitos mais agravados pela violência, pelo desrespeito e pela loucura, que acentuam a necessidade de cuidados especiais de defesa e amparo na nossa esfera. Evidentemente, nosso modelo de atendimento é mais organizado e fraterno, comparado ao de vocês, no qual pessoas morrem nas filas por desamparo. Trabalho em meio a muita agitação e pedidos de socorro. É uma correria sem fim. Da mesma forma que na Terra, as notícias de amparo correm rápidas por aqui e temos sempre uma fila interminável de pedintes e esfomeados. É serviço dia e noite, sem parar. É também por lá que chegam as equipes socorristas vindas da Terra. Que tipos de situações são atendidas neste local? Esfaqueamentos, acidentes, tiros, pedidos de informação sobre parentes, solicitação de ajuda para moribundos, procura por amigos e familiares que já desencarnaram há mais tempo, gente com fome querendo comer, almas pedindo asilo para não serem perseguidas por tiranos do além, pedidos de amparo para familiares e amigos que ainda estão reencarnados, criaturas que aparecem querendo saber se morreram, pessoas querendo falar com Eurípides, outras procurando Kardec ou querendo saber se tem familiares seus internados no hospital, brutamontes criando tumulto, ameaça e balbúrdia. Enfim, ocorre de tudo um pouco. E agora, desde que o hospital começou a ser noticiado nos livros mediúnicos, especialmente depois de Lírios de Esperança, da menina Hermance, é comum, durante a noite, aparecerem muitos espíritas desdobrados pelo sono, interessados em saber se viram para cá depois da morte. E todos são atendidos, sem exceção. Não importa o motivo, mas de 90% desses casos não chega nem mesmo a ser acolhido para observação nas enfermarias do subsolo e segue seu caminho. O senhor fica muitas horas nesse local? Praticamente dia e noite, pois ainda durmo um pouco. Arrumo tempo para uma boa prosa e também para diversão. Ou acha que não fazemos isso por aqui? E qual a sua tarefa fora do ambiente do hospital? Visito diariamente a subcrosta em locais predefinidos e nos quais não somos atacados, para fazermos asseio, levar conforto, carinho e ternura. São locais já colonizados espiritualmente. Nem sempre as visitas constituem resgates de almas, mas alívio e medicação. Não estranhe se eu usar o termo
mas a gente apodrecendo na erraticidade. Precisam de higiene e só. Por ora, não conseguem se livrar do charco que criaram para si mesmas. Onde fica localizado o que vocês chamam de submundo e subcrosta? Abaixo do umbral, na psicosfera do interior da Terra. São os abismos? Os abismos estão também nessa região e são um relevo típico de alguns lugares da subcrosta. São locais profundos, escarpados, escorregadios e sem luz, de difícil acesso e com reduzíssima chance de volitação. Quer dizer que ainda se pode volitar em regiões inferiores? Em situações muito especiais, sim. Na maioria das vezes, vamos andando e, em algumas regiões, literalmente nos arrastando, escalando e nadando. Em suas tarefas, o senhor costuma vir ao plano físico? Diariamente. O submundo e a vida social da Terra estão intimamente interligados. São como um novelo de lã, extremamente embaraçados. Que tipo de trabalho o senhor executa em nosso plano? Vamos às favelas na tentativa de educar os traficantes, oferecendo-lhe novas opções de vida. Entramos nos tribunais, congressos e órgãos públicos para desarmar as corruptelas em andamento e tentar retirar os usurpadores do caminho da desonestidade. Adentramos os pátios infernais das penitenciárias para serviços complexos de interferência do bem. Avançamos nas visitações a hospitais psiquiátricos para reerguermos mentes tombadas no desequilíbrio. Visitamos as zonas de meretrício para amparo às vítimas da miséria moral. Entramos em motéis para diluir encontros de luxúria que terminariam em morte. Passamos pelos salões de jogatina para sossegar almas atormentadas pela fantasia. Penetramos em lares à beira do colapso interpessoal para acalmar os ânimos. Socorremos as pessoas na solidão. Amparamos os perturbados com a ideia do autoextermínio. Atenuamos as dores de quem está prestes a enlouquecer. Esforçamo-nos para livrar os corações atolados no fanatismo e na vida ambiciosa. Acampamos em locais onde existem guerras e ainda socorremos vocês na hora em que também precisam. Servimos indistintamente a todas as nações e credos. Convivemos com espíritas, católicos, muçulmanos, fundamentalistas, judeus, protestantes e tantas outras seitas religiosas. O intercâmbio de algumas nesse sentido entre o Brasil e os demais países do mundo é muito mais intenso, tanto no aspecto cultural como espiritual. O mundo do lado de cá já acordou para o tesouro de fé do povo brasileiro e para o valor dos conceitos do espiritismo aplicado. Os espíritos não encontram em nenhum outro lugar do planeta tanto acesso ao mundo físico quanto aqui, seja por médiuns conscientes ou pelas expressões da fé natural do povo, com a qual ampliam seus recursos de amparo para os seus entes queridos, reencarnados nas diversas plagas da humanidade, ou ainda estacionados nos despenhadeiros da erraticidade. Então, esses povos têm procurado o hospital? Assiduamente. Hoje mesmo temos internados inúmeros espíritos
que perderam a vida física em confronto no Oriente Médio. Maurício não se cansava de perguntar, até que Susana, em tom de brincadeira, disse que também queria ter a chance de fazer perguntas. Diante dessas colocações, nosso grupo espírita Fraternidade poderia ajudar de que forma? Perguntou Susana. De muitas formas. Citarei algumas tarefas que tenho aqui anotadas pela nossa equipe responsável pelos assuntos da mediunidade. São temas desenvolvidos pelo nosso orientador José Mário. Vamos lá. E começou a ler alguns tópicos que já haviam passados por mim algum tempo atrás. Remoção de tecnologia parasitária, como implantes, chips e aparelhos de dominação mental alojados nos corpos sutis. Alinhamento de chakras e exame de quando estão invertidos, paralisados ou acelerados. Limpeza da aura por meio da retirada de ideoplastias, clichês mentais e morbos psíquicos. Desobstrução dos chakras com eliminação de inflamações ou infecção larvária. Reconhecimento de ovoides naturais e artificiais. Intervenções em diversos formatos de goécia. Reconhecimento e eliminação de energias do mal-olhado. Asseio de cordões energéticos. Trabalho de limpeza com intervenção dos elementais. Desobstrução dos pontos de angústia no chakra cardíaco. Choque anímico com entidades inconscientes e hipnotizadas por licantropia e zoantropia. Puxada de aura coletiva do inconsciente do grupo para a limpeza de resíduos das tarefas. Técnicas para fechamento do corpo e proteção energética. Limpeza astral de lares, ambientes e objetos que servem de endereço vibratório. Orientação sobre como eliminar os efeitos perispirituais da mediunidade estagnada em médiuns afastados e sob regime de controle de falanges. Cirurgias no perispírito e no duplo etérico. Escoamento da matéria mental da culpa. E nós vamos aprender tudo isso com as nossas atividades? Ou vocês nos ministrarão um curso previamente? Não temos tempo para cursos, aprenderemos trabalhando. Mas é tudo muito novo para nós, interveio Susana. Mas para nós, desencarnados, não é. Fiquem confiantes no potencial de vocês. Posso fazer uma pergunta de curiosa? Adoro pessoas curiosas. O senhor se encontra com Eurípides Barçanufo? Continuou Susana. Não passo um dia sem contato com o benfeitor. Não porque eu mereça ou tenha algo de especial em meu trabalho. Ele é que não arreda o pé do subsolo, seu local preferido, como é próprio das almas que aprenderam a amar. Algo que difere muito da minha condição de quem serve aqui para se ajustar com a própria consciência. Enquanto muitos supõem que os mentores coordenam suas colônias superiores, eles trabalham pelo bem, seguindo incansavelmente o exemplo daquele que elegemos como nosso mestre, Jesus. Mas o Senhor ama também. Não acredito que alguém possa fazer um trabalho tão duro sem amor. Tenho carinho pelo que faço, e meu coração está nesse trabalho com o submundo. Guardada as proporções de conquistas, sinto-me como Eurípides.
levando em conta que só teremos sossego íntimo quando o submundo estiver limpo e curado. Sou feliz por Jesus ter me aceitado em sua seara, mesmo com a minha condição. O Senhor, a meu ver, é um lírio de esperança, como o denomina Hermane Dufaux, disse Susana carinhosamente. Obrigada, minha senhora. Sua bondade me cativa. E Dr. Bezerra aparece engajado nesse trabalho também? Todos os dias. Perdoe-me o pensamento, entretanto, quero ser honesta e fico a pensar o que muitos de nossos companheiros de ideal diriam ao saber que o senhor, um ex-dirigente das trevas, está todos os dias com essas almas nobres. Essa não tem sido uma história habitual em nossa comunidade. Em verdade, do lado de cá, isso é muito mais comum do que você possa imaginar. A lógica da imortalidade para nós difere bastante daquilo que muitos irmãos espíritas pensam sobre o mundo espiritual. O Hospital Esperança tem sido uma lição nesse sentido. Bem, deixe-me voltar ao nosso tema, senão eu não vou parar de perguntar sobre o que não devo. O senhor pode continuar a nos falar um pouco mais sobre seu trabalho nas regiões do submundo? Se você pudesse fazer uma ideia mais exata da natureza de tais lugares, sua mente não suportaria. Quando não se tem preparo para conviver com a realidade de tais locais, mesmo fora do corpo, são catastróficos. Os efeitos íntimos e perispirituais. Mesmo assim, não vou falar de um lugar no qual acredito que vocês serão muito úteis. O submundo é um ambiente cujas mutações psíquicas e emocionais dos homens adeptos à persividade criaram processos de adaptações em seus corpos espirituais que os transformaram em seres à parte na escala natural dos espécimes. Já pensou em um homem-árvore? Pois existem coisas assim por aqui. Falarei, portanto, por figuras, para que possam entender. No que pese à clareza de tais metáforas, elas ainda estarão muito distantes da realidade das regiões astrais do centro da Terra. Nas visitas diárias, procuramos os locais aos quais já tivemos acesso sem maiores problemas com a resistência armada. Locais onde jazem espíritos em situações penosas e que constituem a escória das sociedades da maldade. Esses lugares são chamados por aqui figuru- figurativa- perdão, figurativamente de lixões. O conjunto desses lixões forma os bolsões astrais ou os cinturões da maldade. Nossa tarefa consiste em fazer o asseio, levar palavras de conforto, operações magnéticas de remoção de camadas de energias deletérias de seus corpos. É um serviço de semear o bem sem esperar nenhuma colheita imediata que pertence ao Pai. É a escória social do submundo, constituído por criaturas que desistiriam de si mesmas. Por que não existe resistência armada nesses locais? Indagou Susana. Em verdade, lá existem vigias do submundo, mas, como é próprio dessas localidades, fazemos acordos com eles e conseguimos acesso sem maiores rixas. Implantamos com eles também algumas relações de benefícios mútuos que acabam em situações, às vezes inesperadas e divertidas. Os lixões têm suas dependências, como se fossem prisões abertas para almas inúteis, ou seja,
Para lá são levados os espíritos que já serviram às comunidades da maldade e se encontram em retrocesso mental. Não suportariam mais o volume de culpas ou estados íntimos que haviam aprendido a controlar com técnicas próprias dessas sociedades e começaram a se submeter aos processos naturais de loucura e degradação perispiritual. Muitos deles tiveram postos perdão, hierárquicos e foram exímios soldados das trevas. Todavia, mesmo com o uso de técnicas e se recusando a entrar em contato com suas consciências, as leis naturais se cumprem a contragosto de todos eles. São enviados para esses lugares porque seus chefes esperam que um dia eles recobrem a lucidez. Criaram-se, então, vários ambientes para alojá-los, tais como o cemitério de gavetas, onde são alojados os vibriões em baixíssimas temperaturas, e os lagos de enxofre, onde mentes culpadas se adaptam a águas gélidas e fétidas. Tais ambientes nos remetem ao inferno que Dante Alighieri teve o ensejo de narrar. Chegamos ao fundo do universo depois de descer um pouco mais, abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado. Eu ainda olhava admirado para o altíssimo muro, quando ouvi meu mestre falar: olha para baixo e toma cuidado para não pisar nas cabeças dos pobres sofredores. E então eu olhei em volta e vi sob os meus pés um lago gelado. O chão era tão duro e liso que parecia vidro. As almas estavam submersas no gelo, com apenas o tronco e a cabeça de fora. Todos mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam os queixos de frio. Criaturas como são essas são trazidas às reuniões, como as que vamos começar a atender aqui. E podemos fazer muito mais por elas, somente com a aproximação ou o contato com o corpo físico dos médiuns. O senhor falou em vibriões? O que são? Perguntou Susana. São chamados assim na erraticidade inferior, os espíritos acentuadamente culpados, que perderam sua forma perispiritual humana. Suas mutações de aparência obedecem a complexos fenômenos de zoantropia, que são ativadas quando se abrem os porões do inconsciente e surgem os impulsos capazes de animalizar a forma. Alguns vibriões apresentam-se na coloração que se aproxima muito de um fígado bovino. São arroxeados, muito magros e com a órbita dos olhos totalmente avermelhados, como se estivessem preenchidas por sangue. São escorregadios e gelatinosos. Quando conseguimos resgatar alguns, temos que transportá-los agarrados ao peito com larga dificuldade, porque se o apertarmos muito, eles sentem dores terríveis. São muito gelados, com temperaturas que chegam a menos de 5 graus Celsius, em seu estado mais habitual. Por incrível que pareça, com essa temperatura, ostentam pressões sanguíneas altíssima, entre 22/8 e 23/9. Não conseguem andar e sofrem muito com a luz. Excretam secreções por todos os orifícios. Alimentam-se de substâncias salinas e água comum.
nada mais. Outros vibriões são esbranquiçados e também escorregadios. Lembram um carnegão de um furúnculo da pele humana, só que bem maiores. São gordurentos e mal cheirosos. A única parte deles que lembra o ser humano são os olhos envoltos numa protuberância branca que se abrem por algumas vezes. Estão ambos a caminho da ovoidização. Quando dizemos, quando dissemos que almas apodrecem do lado de cá, não foi uma metáfora. Os vibriões, em sua estrutura energética, são uma colônia virótica que desorganiza, pouco a pouco, os tecidos da sua roupagem perispiritual. Todos eles gemem muito e alguns, em estados de dor mais acentuada, emitem um silvo longo, fino e arrepiante, transformando os ambientes onde vivem em locais tétricos e de arrepiar até que se encontra nas tarefas da luz. Eles ficam acomodados dentro dessas gavetas refrigeradas, ao serem selecionados pelos vigias para que se recuperem. Na maioria dos casos, os vigias não têm escrúpulos e eles ficam lá sem nenhum cuidado. O nosso papel é, com carinho e amor, reduzir o ritmo do retrocesso, retardar a ovoidização na esperança de que a misericórdia permita algum desdobramento inesperado em cada caso. Não desistimos de amá-los. Se não o fizermos, quem fará? Quando nada acontece, pelo menos eles recebem asseio e amor para despertar algo adormecido em seu em seu inconsciente. No Hospital Esperança temos incubadoras com mais de 400 espíritos que estão em estado de vibriões, ovoides e em estado de isantropia. Os vibriões são almas culpadas que irradiam indiferença, apatia, indolência, preconceito e desprezo. Vivem nas regiões que circundam o Vale do Poder, nos arredores da cidade da luxúria. Não há virtude alguma na postura dos que comandam tais pátios de dor como vigias, pois eles fazem negócios com os vibriões. No submundo reina a impiedade, o interesse pessoal e a inteligência do mal. Nos lixões, os capitães da maldade encontram farto arsenal para consumar seus treslocados ímpetos de domínio. Eles alugam essas almas que perderam a forma para atormentar encarnados. A simples aproximação dessas criaturas à aura de um encarnado pode perturbá-lo das mais variadas formas. Diariamente são retirados vários vibriões das gavetas e colocados em gaiolas que reproduzem as condições daquele local, para serem levados à superfície da crosta, onde estão os encarnados, com o objetivo de infestar os ambientes terrenos. Cada vibrião é capaz de contaminar ambientes em um raio de pelo menos 300 metros. Por aí, você pode deduzir que os lixões fazem parte da economia social das organizações da maldade. Os vibriões são escravos em todos os sentidos da palavra. São vendidos ou alugados a troco de serviços ou medidas que atendam aos interesses dessas legiões. Vibriões são moedas, mercadoria de troca. Não se assuste. É como são considerados nessas hordas. Os vibriões e seu habitat
são alvo de negociatas, assaltos e sequestros, no intuito de obter ganho pessoal ou de grupos. Os cemitérios de gaveta são palco de muitas atrocidades e constituem um mercado de loucuras a preço de objetivos escusos. Estou surpresa e engasgada. Fico pensando, irmão Ferreira, vamos mesmo dar conta de receber uma criatura dessas aqui? Podemos ser atacados pelos grupos que atuam nessas esferas? Já estão sendo todos os dias e não sabem. Nem brinque. O que os faz pensar que começar uma tarefa nova com o submundo vai lhes permitir vivências novas ou novos ataques? Saiba que achamos vibriões em porta-malas de carros, em casinha de cachorro, no terreno de alguns lares, no jardim de centros espíritas, em empresas e até dentro de lares. Sabe aquela referência que vocês usam muito por aí, macumba? Pois é, muitas delas, dependendo da gravidade do quadro e de quem manipula o feitiço, usam vibriões, os ovoides e as entidades em processo de zoantropia e licantropia. Para começar uma tarefa com o submundo, não precisa necessariamente ir até lá. É preciso aprender o quanto essa realidade já está em seu ambiente terreno, o quanto o submundo está cada vez mais perto da realidade terrena. Shoppings, restaurantes, bares e praças estão sendo frequentados por espécimes estranhos à sociedade, como peregrinos deslocados desses vales astrais sombrios. As coisas não pioram para quem começa uma tarefa desse porte. O simples fato de começarem um trabalho com essas esferas já é uma defesa. Estou mais uma vez chocada com tudo, expressou-se Susana. Achava que seria diferente esse trabalho com o submundo? Sim, achei que faríamos tarefas com os chefes dos dragões, com os comandantes de falanges e coisas do gênero. É isso que ouvimos sobre os trabalhos com essas esferas. Em alguns grupos, isso pode ser uma ilusão, principalmente naqueles que se encontram nas ciladas de prepotência, que realizam atividades que não têm outro senão processo dissociativo da mente, ou, se melhor quiser definir, um quadro a caminho da esquizofrenia de médiuns e dirigentes completamente dominados por um pensamento místico e desorientado. Que medo de acontecer isso com o nosso grupo, irmão Ferreira. Esse medo é uma ótima sintoma de que podem se preservar dessa loucura, que tem acometido muitos agrupamentos espíritas, umbandistas, espiritualistas e até mesmo grupos religiosos formados por castas de pessoas muito informadas fora do ambiente religioso. Muitos deles se afastaram do bom senso, do diálogo honesto e da e da troca de experiência com o mundo espiritual para se apoiarem em líderes corajosos, porém fascinados com suas próprias teorias e com suas próprias ideias. Quer dizer que esse trabalho com o submundo não atinge os chefes de falanges? Atinge, mas não como muitos imaginam. Há muito engano em relação a esse assunto. Querem que eu explique isso com detalhes?